Fala, meus queridos. Tudo belezinha? Ai, meu Deus. Eu fui Paulinho, não fui de Hulk. Ai. Deixa o like, deixa. Ai, meu Deus. Bora pro vídeo, bora. Então, pessoal, essa aí foi a pontuação ridícula, né? Da última rodada. E é o ridículo de ridículo mesmo. Não é aquele ridículo sensacional, né? Do Everaldo Marques, narrador. Ai, ai. Como vocês viram aí na introdução, né? Já chorei o que tinha que chorar, né? Eu fui de Paulinho e não de Hulk. Mas assim, ó. Todo mundo que assistiu a live viu, tá? E eu falei mais de uma vez. Foram 4, inclusive, quando me perguntaram. Eu prefiro o Hulk. Mas não é porque tá dizendo Paulinho, pra diferenciar. Porque era o ataque dos mais escalados e eu queria tentar tirar a diferença. Arrisquei, não deu certo, tomei na cola. Paciência, né? O sistema defensivo aqui foi totalmente improdutivo, né? Só o Lancan ele tirou aí alguns pontinhos praticamente, né? Mas, bola pra frente, a Arrascaeta mitou, né? Pochettino ficou no banco aí, né? Foi poupado, quer dizer, e uma contratura muscular, se eu não me engano, né? Maurício, tentei apostar nele, não deu certo. O Estevam, menina, machucou no segundo tempo, saiu. Pelo menos a abraçadeira tinha que ter tirado dele, mas assim, ó, não vamos chorar o leite derramado, né? Vamos pra escalação e ó, essa rodada novamente, né? Vamos ter o que? Os jogos, né? Da Copa do Brasil que já estava previsto, né? E a rodada se torna novamente difícil, não por escalação, mas para saber quem vai jogar, porque o vídeo está sendo gravado aqui, vai ser escalado no esboço, mas muita coisa pode mudar até sábado, porque vai depender dos resultados do meio de semana. Tem muita gente que vai encaminhar a classificação, tem jogos que vão ficar indefinidos, só vão ser decididos no jogo de volta. Muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora, né? Porque vai começar agora essa loucura aí de jogo de meio de semana, né? Então a gente tem que sempre ficar muito preparado aí para alguns times pouparem até sem aviso prévio, né? Mas bora lá. Ai, meu Deus. Vamos para nossa escalação. Inclusive, né? Queria convidar vocês aí a jogar o vencedor, nosso querido Catimba aí. Tem a liga principal aqui, ó, na aba Catimba, né? Que sempre tá dando aí em torno de R$1.000 aproximadamente, um pouco mais às vezes, dependendo dos números de times. Mas eu abri o que? As inscrições da liga mensal com o capitão para agosto, tá? Já estão abertas aqui as inscrições, certo? Já tem 9 times. Já divulguei os vencedores, tá? Da liga mensal de julho, certo? R$20 a inscrição por time, tá aqui, ó. O primeiro colocado, o Aspid FC, levou R$288, tá? Uma liga menor, 37 times apenas. Quem gosta de uma ligazinha de regularidade, né? Mas uma regularidade de não longo prazo, né? Médio prazo. Tá aí. E quem quiser jogar, claro, né? O tiro curto do Ligas Mané. R$5 a inscrição apenas, aí, ó. Primeiro colocado aí, o Luciano, levou R$154. R$5 a inscrição, tá? Deu 79 times. Às vezes tá dando um pouquinho mais de 100. Depende muito da rodada, certo? Então tá aí convite. Tem link logo abaixo da descrição. Quem quiser participar vai ser muito, muito bem-vindo. Vamos lá, mané. Vamos lá. Rotação 200, como sempre. Tá muito devagar aí, quase parando. Aí, já tô fazendo jabazinho aí, ó. Quem quiser assinar o Catimba Stats, que é a plataforma, né? Nosso parceiraço aí, o Catimba, para fazer os vídeos, né? E a live, tá R$49,90 com o cupom Mané Cartola. Tudo junto, tá? 2024. Mané Cartola 2024, 30% de desconto, tá? Vamos lá, já vamos botar aqui, ó, em jogos. Eu gosto de ver os jogos de vez em quando no retrospecto. Já vamos direto aí, ó. Pra gols, casa fora, os últimos 5 jogos aí. Quem vem fazendo muito gol em casa aí? São Paulo, tá? Nos últimos jogos, São Paulo vem fazendo muito gol e o Flamengo sofre alguns gols, né? Então aqui temos algumas peças ofensivas interessantes. Inclusive, isso aqui vai ser um jogão, tá? O Corinthians, né? Tem o Garra ali, que é praticamente indispensável para essa rodada, pela quantidade de gols que o Juventude vem tomando, mas o Yuri Alberto já dá para começar a dar uma escalada legal. Teste o pezinho nele, né? O Fluminense não vem fazendo muito gol, mas o Bahia vem sofrendo e o Fluminense vem numa recuperação sensacional aí. São 3 vitórias consecutivas, sempre no limite, 1-0, 1-0, 1-0. Ou seja, vem segurando esse G, não vem fazendo muitos gols. É a cara do mano, né? Arrumar o sistema defensivo e ganhar os jogos dentro da necessidade. Mas tá bem o Fluminense, tá? Cruzeiro em casa é monstro, né? É um dos times aí com maior sequência de vitórias em casa. Inclusive aí, ó, junto com o Fortaleza, são os melhores mandantes da competição, né? Então, Matheus Pereira aí do meio pra frente, né? Até o William atrás, porque aqui, ó, o Cruzeiro também vem sofrendo poucos gols, tá? Foram 3 SGs consecutivos, se eu não me engano, nas últimas rodadas aí, ó, e o Fortaleza faz poucos gols. Então, bem viável, né? O Cruzeiro até poderia dizer, apesar de Fortaleza ser um adversário chato, e de repente o grande favorito aí da rodada realmente, né? É o Cruzeiro pelo que vem jogando em casa.
tá? O Vasco também, São Januário, muito forte, tá? O Vasco São Januário tem a sua cara, né? A sua torcida ali ajuda demais. São 5 jogos aí seguidos sem derrota, né? Com 3 vitórias e 2 empates, né? E também que vale a pena, né? Tanto do ponto de vista defensivo aí, ó, sofre poucos gols, como ofensivo, né? Tem jogos mais difíceis, de prognóstico mais difícil, como o CAP, por exemplo, Atlético Paranaense, que não vem fazendo muitos gols em casa, caiu bastante, mas o Grêmio vem tomando gols fora, né? E o CAP vem tomando gols em casa e o Grêmio vem melhorando. Então vai ser um jogo um pouco mais complicado, mas ainda acho que o CAP ainda é o favorito. Mas o Grêmio também mostra uma certa melhora, tá? Uma certa melhora. E tem o Botafogo aqui, né? Que perdeu a liderança do campeonato, mas ainda é um bom time, mais time que o Atlético Paranaense, que sofre muito gols em casa. Então o Botafogo fora de casa, assim como o Flamengo, do ponto de vista ofensivo, tá? É bem interessante também, né? Já vimos aí algumas defesas, né? E alguns ataques, uma explanação de maneira geral aí pra rodada, né? Vamos direto aí pra pontuação média conquistada e cedida aí pra goleiros. Vamos lá. Fechar aqui. Ó, quem vem conquistando muito pontos em casa com seus goleiros é o Cruzeiro, né? 7.33, normal. O Cruzeiro vem aí numa pegada aí, né, de jogos consecutivos em casa sem sofrer gols. Né, 0.56, já é o segundo melhor mandante, tá bem demais o Cruzeiro, né? E o Fortaleza fora de casa, né? Meio barra, meio tijolo, mas é um time que faz poucos gols, 0.56. Ó, cedeu um SG, cedeu um outro SG, são 3 SG cedidos nos últimos 5 jogos, enquanto o Cruzeiro conquistou 4. Então, né? Sistema defensivo do Cruzeiro aí dá pra dobrar tranquilamente essa rodada, tá? Dá pra dobrar tranquilamente nessa rodada. Inclusive o nosso querido Cássio, né? Mitou, né? Na última, tá aqui, ó. 13.5, né? Contra o Botafogo. Aliás, o Cruzeiro jogou demais, como eu falei ali, né? Provou do seu próprio remédio, né? Ou veneno, né? O Botafogo. Qual é a tática de jogo do Botafogo jogando em casa no Newton Santos? Velocidade. Transição rápida, contra-ataque. É um time muito veloz com aquele gramado sintético, a bola corre mais ainda. E o Cruzeiro fez isso contra o próprio Botafogo. Deu campo pra ele. E o Botafogo não conseguiu jogar direito, porque o Botafogo precisa de campo pra jogar, né? E no contra-ataque o Cruzeiro foi mortal nos 2 primeiros gols. Depois, daí foi consequência do jogo. Mas jogou muito Cruzeiro, tá? Mas de qualquer maneira aí, o Cássio aí, ó, tá bem demais, tá, gente? Desde que estreou aí, ó, vem segurando alguns SGs, certo? Nosso querido Fortaleza aí, que é um time que oscila demais entre ceder e não ceder pontos. Mas eu acho que é um dos goleiros mais viáveis aí pra rodada, principalmente por ponto de vista aí de SG. Tem o Léo Jardim também, né? E aqui o Bragantino cede um pouco mais, né? E o Vasco, como eu falei, em casa tá bem, tá? Não é aquela Brastemp, mas tá bem sim. A torcida ali, o fator campo influencia muito. 4.22 em 9 jogos, ó. E o Léo Jardim vem com um desempenho muito bom em casa, tá? Muito bom em casa. Enfim, do ponto de vista aí de goleiros, pra mim são os 2 goleiros aí com a maior perspectiva, de repente, de SG. Né? E goleiro pra ser bombardeado aí é o Rocher, tá? Não vem com desempenho bom em casa, o Inter não vem bem, certo? E o Palmeiras é o time que mais cede pontos pra goleiro adversário. E depois vem o Grêmio, tá? Então assim, ó. Léo Link, né? E Rocher são goleiros o quê? Pra defesas. Se segurarem o SG, vai ser um milagre, certo? Porque não vem pontuando bem em casa, tá? Criciúma vem pontuando bem, mas o Galo é um time perigoso, não cede muita coisa, certo? Fora de casa aqui, ó, não vem pontuando bem o Palmeiras, mas o Inter cede. Enfim, esse jogo aqui, ó, pode ser um 0x0, pode ser 1x1, mas independente disso, os goleiros vão trabalhar bastante, tá? Por quê? Porque os adversários cedem, né? Mas justamente por quê? Porque são 2 times que estão com dificuldade de fazer gols, um em casa e outro fora. Aqui, ó, o Palmeiras nos últimos jogos não marcou nos últimos 2, certo? E o Inter não marcou nos últimos 2 em casa, tá? De repente rola um SG. Fortaleza vem pontuando bem, mas o Cruzeiro é o pior adversário para se enfrentar fora de casa, né? O Vitória pontua mais ou menos, e aqui o Cuiabá cede um pouquinho. Quem quiser dar uma arriscada no Lucas Arcanjo, né? De repente vale a pena. O Ronaldo aqui vai ser muito exigido, né? Contra o nosso querido Botafogo aí, que perdeu a liderança. E aqui o Criciúma, por mais que não pontue bem, né? Vai enfrentar um Galo, um time que cede aí pontos para goleiros adversários, porque é um time que ataca, tá? Defesas. Aqui melhora um pouco aqui pro São Paulo, vem fazendo uma quantidade de consideradas, assim como o Hugo também, o Corinthians, tá? Mas são 2 times aqui, o Juventude não cede quase nada, inclusive é o segundo, junto com o Fortaleza, que menos cede defesa para goleiro, por isso que eu falei que o Cássio é mais para SG, né? E aqui o Flamengo cede um pouco mais, que é um time mais ofensivo, né? É um time que tá agora na liderança do campeonato, tem um jogo a menos, né? Mas não vai perder a oportunidade de ir em São Paulo e tentar buscar alguns pontos, né? E como visitante, ó, é o melhor visitante da competição, tá? Chatinho, né? Mas o São Paulo em casa também é osso duro aqui, ó. São 4 vitórias e 1 empate, tá? Jogo difícil. Então é uma rodada meio complicadinha, tá? O Grêmio cede bastante defesa, que o Léo Link já melhora bastante, assim como o Palmeiras também, né? Enfim, eu falei que o desempenho do Rocher, né? E do Léo Link não estão bons em casa, mas eles podem surpreender nessa rodada, tá? Ó, não tem bom desempenho em casa, por quê? Pelos adversários, ó. Olha a quantidade de pontos que o Palmeiras vem cedendo, meu Deus do céu.
Ah, vai ser aquele famoso goleiro kamikaze, né? Vai ser bombardeado, né? E se segurar o SG, imita. Ó, o Léo Link em casa, a mesma coisa aqui, ó. 2 pontos em 5 jogos, ó. Né? Não tem muitas pontuações, principalmente nos últimos jogos. Mas o Grêmio, ó, também vem cedendo, tá? Então são dois times que cedem bastante. Então são goleiros aí, né? Pra tentar realmente estourar a pontuação. Em casa, quem é que vem cedendo muita defesa? Corinthians e São Paulo, né? E aqui o Rossi, né? E o nosso querido Gabriel podem se dar bem, tá? Onde é que tá o nosso querido Gabriel aqui, ó? 0.81, mas ó, viu? Os times que cedem defesas vai ser contra goleiros que não tem bom desempenho fora de casa, ó. Até que tá razoável, tá? Tomando 2, baga 3 todo jogo, tem fazendo 7, 4, 5 defesas. Pode dar certo contra o Corinthians, tá? Que vem melhorando, mas cede uns pontinhos aí, ó, tá? Mesmo fazendo gol em casa. Deixa eu ver o Rossi como é que tá fora de casa. Isso aqui vai ser um jogão. Nosso querido Reginaldo Rossi. 2,72 em 9 jogos. Meio barro, meio tijolo, mas não negativou ainda. Interessante. E o São Paulo mesmo fazendo gol em casa, vem cedendo pontos, né? O último goleiro que negativou foi o Marcos Felipe lá na 13ª rodada, já faz algum tempo. Goleiro kamikaze pra rodada. Deixa eu ver a média básica aqui dos goleiros. Fábio tá bem, tá? Ó, e vai ser um jogo complicadinho aí contra o Bahia, tá? Mas o Fluminense tem 3 SGs consecutivos, tá? Nos últimos jogos é o time que menos vem sofrendo gols. 3.39 9 jogos, o Fábio. 6, 2, 4, 3.5. Né? Tá muito interessante aqui, ó. Aqui segurou o SG, ó. E aqui não segura o SG. Olha a quantidade de defesa que ele faz em casa. 6, 5, 4. É um bom goleiro tecnicamente, né? O Bahia que é osso duro aí, ó. Vinha cedendo os pontinhos nos últimos 2 jogos aí, ó. Não cedeu, tá? Goleiro de risco, mas pela média básica dele, pela qualidade técnica, de repente pode dar certo. Bom, alguns outros goleiros a gente vai ver aí, que não vai dar pra ver todos na live, né? E vocês sabem que eu deixo pra escolher o goleiro aqui, né? Depois que eu fizer o meu sistema defensivo, pra evitar ficar dobrando, enfim, né? Mas temos alguns goleiros aí, ó. Cássio, Rocher, eu acho interessante pra defesa. Cássio pra SG, né? O Fábio pra SG e defesas. Léo Jardim pra SG e defesas, né? Tem até o Hugo aqui, ó, que vem fazendo uma grande quantidade de defesas em casa. E não tá com desempenho ruim em casa não, tá? Mas daí se a gente ficar vendo só goleiro, o vídeo vai ficar com 2 horas, rapaziada. Não dá. Tem que deixar alguma coisa pra live também. Ó, 3 pontos em 2 jogos, ó. Tomando gol e fazendo 6 defesas, 3. Né? Uma hora ele vai segurar um SG aí, ó. E o Juventude aí, ó. Bem fura-olhozinho. Agora nos últimos 2 jogos não marcou. E se deu uns pontinhos bons aí pro Cássio, né? Vamos pra zagueiro, vamos pra zagueiro. Eu ainda tomei os 11 ainda da rodada passada. Eita, porra. Vamos lá. Pontuação média conquistada e inserida pra zagueiro. Quem vem pontuando muito ponto de casa com seus zagueiros, né? O Cruzeiro, por causa da quantidade de SGs, né? Que vem conquistando, certo? Então vamos direto aqui, ó. Na fonte, Cruzeiro. Deivaldo, um cara mais ofensivo, e João Marcelo, um cara mais técnico. Só que o João Marcelo é mais regular. Eu prefiro o João Marcelo, tá? 5.08 em 6 jogos, ó. 8.9, 6.2, 7, 6. Muito mais regular. Vamos ver o Deivaldo? Paulo dá em 2, de vez em quando toma cartão. 4.03 em 7 jogos, ó. Uma regularidade menor, aqui teria negativado por causa do cartão. Eu prefiro o João Marcelo, tá? Mas o Deivaldo, como eu falo, tá amadurecendo o gol. Só que a fruta já caiu. E já apodreceu, porque já estamos indo para a 21ª rodada e ele finaliza bastante. Está entre os zagueiros que mais finaliza, mas não faz gol. O Vasco, dá para dar uma apostinha no zagueiro do Vasco? Dá, porque o Bragantino cede alguma coisa, né? E o Vasco está começando a pontuar com seus zagueiros em casa, coisa que não acontecia antes, tá? Temos o Léo, uma média de 3.634 7 jogos, olha as últimas pontuações, 8.6, 6.9, 7.1, tão boas quanto os dos zagueiros, tá? Do Cruzeiro. Ó, 3.19, 8 jogos, mas os últimos jogos 5.9, 3.7, o Léo tá melhor que o Maicon, tá? Essa aqui é a grande verdade. O Léo já dá pra começar a escalar. São Paulo vem pontuando aqui, meio barra medior, assim como o Atlético Goianiense, o Criciúma um pouco mais, né? E o Galo cede, né? E o Grêmio cede bastante, tá? O Grêmio cede bastante, apesar do Cap não conquistar, de repente pode dar certo, porque aqui, ó, se a gente vier em média básica, né? O Kaique tá entre os zagueiros com melhor média básica disponíveis pra rodada, ó. É o terceiro. Vale teste o pezinho nele? Vale. O Cap não tá bem em casa, caiu bastante, mas o Grêmio cede. 3.96, 7 jogos, ó, percebam as pontuações dele, ó. É teste do pezinho mesmo, como eu falei, tá? Porque ele tá vivendo, né, do passado na média básica dele. Por quê? Fora ele tá pontuando até melhor, né? Fortaleza pontua meio barra tijolo, assim como o Cuiabá. Percebam que fora de casa não tem um time que pontue tanto, o máximo é o Botafogo, 3.39, né? Mas o Atlético Goianiense, mesmo estando mal em casa, cede muito pouco, 2.08, tá? Então assim, ó, uma rodada terrível de zagueiros, tá? Muito, mas muito ruim mesmo, tá? Apesar de ser uma rodada cheia. Desarmes, o São Paulo cresce bastante, apesar do Flamengo não ceder muita coisa, né?
Mas aqui nós temos aqui, ó, o segundo zagueiro com melhor média básica, que é o Arboleda. Aqui em casa vem tirando leite de pedra, 4.64 em 10 jogos, ó. 2.1 aqui, perdendo esse, ó, 11.3, 5.9. Tinha caído um pouquinho, mas se você eliminar essas duas pontuações ruins, o resto é só pontuação boa, tá? Ó, perdendo SG 3.6, né? É um zagueiro de bola aérea forte, né? Tem 24 desarmes, né? Em 20 jogos, né? É um zagueiro de média básica de regularidade, tá? Fortaleza desarma bastante fora de casa. Vitória cede bastante, o Vasco cede bastante, mas o Bragantino não vem pontuando tanto assim com seus zagueiros. Cruzamento scout aqui, Botafogo em desarme fica bom, mas o melhor para desarme mesmo, tá? É o Grêmio, né? E apesar da pontuação ruim nos últimos jogos do Kaique Rocha, eu acho que eu vou dar uma arriscada nele, cara. Sabe por quê? Se a gente botar aqui, ó, desarmes, a gente vai aparecer aqui, ó, que o Kaique Rocha aparece em quarto, né? E queira ou não queira, o Grêmio vem melhorando, vem, mas é um adversário, né? Entre aspas, melhor de se enfrentar do que o Flamengo, por exemplo, né? Por exemplo, então o Kaique Rocha eu acho que vale a pena. Mas também temos outro jogador aqui, né? Que todo mundo conhece, de outros carnavais, que vem se destacando muito, que é o Thiago Silva, por causa da regularidade, né? E do SG que vem conquistando o Fluminense nos últimos jogos. 5.80 em casa e 6.32 jogos fora. Ó, percebam, ó. Um desarme aqui, aqui nenhum, aqui nenhum. Ou seja, aqui uma finalização, né? Aqui fez um desarme, aqui uma finalização para fora e uma falta sofrida. É um zagueiro mais clássico, né? Vai ser bem dependente de SG. Né? O Bahia não vem cedendo muito nos últimos jogos aí. Pode dar certo? Pode dar certo. Nessa falta de zagueiro, é um dos melhores aí pra rodada, tá? É um dos melhores pra rodada, né? E eu fiquei bem em dúvida, tá, rapaziada? Meu Deus do céu. Fiquei bem em dúvida, tá? Fiquei bem em dúvida. Vamos pros laterais. Depois eu formo meu sistema defensivo, né? Porque tá bem difícil de escolher zagueiro, né? E daí eu vou deixando pra trás. Vamos pra laterais, que laterais a oferta é melhor, né? Em termos de desarme, a gente já vai ficar aqui, ó. Palmeiras cede bastante, o Grêmio cede bastante. Aqui tem o Esquivel, né? Aqui tem o Bustos, né? Tem o nosso querido René. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Willian tem que estar no seu time, tá? Já vou avisando. Deixa eu ver em termos de desarmes aqui se vai bater alguma coisa. Desarmes. O Willian tá aqui, o Hugo tá aqui, ó. O Esquivel tá aqui, ó. Já bateu, ó. 6.79 em 7 jogos, ó. 4.8, 7.1, 2.7, 4.5, perdendo SG, hein? Todos os jogos. Muito regular, né? Contra um Grêmio aí, ó, que vem cedendo muitos desarmes. É o time que mais cede. Interessante, hein? Bateu, tá? Deixa eu ver fora de casa. Desarma bastante, né? O Palmeiras, mas o Inter não cede quase nada, né? Quem cede muito é o Corinthians e São Paulo. Deixa eu ver se tem algum lateral com um índice grande de desarmes aqui, do Juventude ou do Flamengo. Não tem ninguém, né? Não bateu, certo? Deixa eu ver a pontuação média conquistada e cedida. Cruzeiro vem conquistando muito. Bom, aqui eu acho que, né, não tem nem o que se falar muito, né, rapaziada, né? Ó, é o Willian na veia, né? E o resto a gente vê. Ah, é o Willian mais um. Ah, mas é porque o Willian mais um. Tem gente que cai de paraquedas e não sabe por quê. 12.51 em 7 jogos. Olha só. 13, 9, 12, 24, 11, 4.5. A menor pontuação foi 4.5. Ele é o cão chupando manga em casa. Melhor lateral disparado do Cartola nesse momento, tá? Então é ele mais um, certo? Então pelo menos alguém no Cruzeiro a gente tem ali atrás. Ponto, né? Vasco é o segundo time que mais vem pontuando em casa. O Bragantino não cede tanto quanto Fortaleza, mas eu acredito aqui, ó, que o Piton tá bem demais em casa, tá? 6.10 em 8 jogos, ó, 17, 8, 8, 5.9, né? E mesmo perdendo esse, ó, dando assistência, fazendo gol, né? Um lateral bem ofensivo, bom tecnicamente, o Vasco vem melhorando em casa, um nome interessante. Lateral vai ter um monte, tá? Lateral vai ter um monte. Então aqui, ó, Piton, Esquivel, Willian, jogando em casa, show de bola. Podem ainda colocar alguém do Internacional, porque vem cedendo muito Palmeiras, tá? Deixa eu ver aqui o Inter aqui, ó. Tem o René, que tem regularidade em casa, 5.44, 5 jogos, ó. 1.2 perdendo SG, 3.4 perdendo SG. Quando segura SG aí, ó, 8.1, 10. Vai fazer mais de 7, 8 pontos, provavelmente, tá? Joga pela esquerda, dependendo de quem for jogar, pode até pegar o Estevão ali, né? Deixa eu ver qual é o outro lateral do Internacional aqui, né? Só pra tá em dúvida, né? Não? Ah, já sei. Achei meu outro zagueiro. Já sei. Ah, o Busto tá aqui. Vai ser o Igor Gomes, talvez, de zagueiro, tá? Se o Igor Gomes aparecer, deve ser o Igor Gomes de zagueiro, tá? Ó. A dupla de zaga deve ser o Mercado, tá? Ó, e o Robert Renan e o Igor Gomes deve jogar de lateral. Se o Igor Gomes jogar de lateral, vale a pena demais, tá? 6.73 em 3 jogos, tá? Ó, 2.3 perdendo o SG. 12.9 com assistência, enfim, né? E todo lateral, todo zagueiro jogando avançado vale a pena demais, tá? E claro, fora de casa aqui eu sou obrigado a dizer, né?
Nós temos o Cuiabano aqui, né? Que o Botafogo é o time que mais pontuou com laterais. E o Atlético Goianiense é o terceiro em casa que mais cede, né? E tem um zagueiro aqui que tá bem demais, né? Que é o nosso querido Cuiabano. Vamos ver se ele vai jogar, porque não pode botar o Marçal, né? Pelo amor de Deus, né? O Marçal foi mal demais na última, né? Inclusive não falei do Basto, mas vamos deixar na live pra falar dos zagueiros do Botafogo, tá? Ó, tem um Cuiabano aqui, ó. Fora de casa, 7 em 8 jogos. É brincadeira, ó. 13, 3, 5, 0.5, 11, 12. Tá bem demais. Pode perder o SG? Pode, mas é um cara muito ofensivo, né? E pontua bem demais, né? Nos scouts ofensivos, certo? Então tem o Cuiabano também aqui, né? E temos outros zagueiros de regularidade que vai enfrentar um time, tá? Que por mais que o Corinthians não venha pontuando muito, vai enfrentar um time aí que cede, que é o terceiro, né? O quarto que mais cede, né? O nosso querido Hugo. Então assim, ó, não é de repente tantos laterais como em outras rodadas, mas assim, ó, o que eu mostrei aqui é só filé, tá? 6.58, 9 jogos, ó, Hugo, ó, 3.8, 9.1, 1.5, 5.1, 6.5, 4.9, 11, 11, muita regularidade, tá? Muita regularidade mesmo, né? Tem dúvida com meus zagueiros, daí complicou. Deixa eu ver uma coisa aqui, né? Todos, ó, de gol. É o Cruzeiro 4, aqui o Palmeiras seria o 3 também, Vasco, né? Então é Inter, Cruzeiro, Vasco, Corinthians, Atlético Paranaense, talvez São Paulo. E o Botafogo fora de casa. Né? E tem um Fluminense correndo por fora aí, né? Vou fazer o seguinte, ó. Fui mal na última rodada, vamos recuperar essa porra aí. Tá? Vamos fazer assim, ó. E esse meu outro zagueiro aqui, o goleiro, vou deixar pra escolher no final, tá? Vou na regularidade do Thiago Silva e no momento excepcional do Cuiabano, tá? Vamos pros nossos meias aí. Lucas Moura tá jogando muito em casa, hein? Mas tá valorizado, precisando de 19.18, muita gente não vai escalar. Talvez eu vou fazer o teste do pezinho nele. Vamos lá, meias. Pontuação média conquistada seria para meias. Olha só, o Corinthians vem pontuando muito ponto, né? E o Juventude cede mais. Então, um cara aí que é o indispensável da rodada, ao meu ver, tá? É o Garro, né? Ó, o Raniel tá bem demais, tá? Vou ter que mostrar. 5.76, 9 jogos. Olha o Raniel. 5.7, 7.9, 7.9, 4.9, 9.1, 6.6. Muito regular, tá? Muito regular, né? Só na média básica. E o Garro? 8.16 em 8 jogos. Deu uma mitada na última, 5.6, 17 também imitou com 2 gols. 4.5 é o cara da bola parada, é o cara da assistência e ainda tem chance de fazer gol. Pra mim, uma das melhores opções jogando em casa, porque realmente o time que mais série pra mim jogando fora é o Juventude, tá? Mas o Raniel vale a pena, tá? Percebam, tá? Que tá muito equilibrado as pontuações médias conquistadas e cedidas, né? Para jogadores de meio de campo, certo? Quem mais se destaca aqui é o Corinthians, né? Fora de casa, o Palmeiras também se destaca, tá? É um dos melhores cruzamentos scouts aqui, ó, porque o Palmeiras conquistou 3.52, o time que mais pontou com meias fora, e o Inter 3.81, o time que mais cede. Então quem quiser dar aquela arriscadinha aí, ó, no Veiga, eu digo dar aquela arriscadinha porque não sei se ele vai jogar, né, ó, não sei se ele vai jogar, o Abel andou poupando, né, e fora de casa ele não tem esse desempenho todo, 2.46, 7 jogos, ó, né, dá um caldinho, dá, mas eu prefiro ainda o Garro jogando em casa, por exemplo, tá? Pra desarmes aqui vai ficar também meio... Ó, cresce o Raniel, né, bastante. O Palmeiras cede muito, né, mas o Inter não tem aquele meio campo, né, de desarmes. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Internacional, o Bruno Henrique é o máximo com 19 desarmes em 15 jogos. Mas quem acredita na lei do ex aí, quiser apostar, 2.38 de 6 jogos, né, mas é uma regularidade baixa, inclusive chegou até a negativar contra o Vasco. Eu tô fora nesse momento. Se tivesse que arriscar no meio desse jogo, eu iria no Rafael Veiga, pelo menos tem bola parada. Depois do Palmeiras aqui, o Grêmio cede bastante, né? Mas o Cap não tá tão bem em casa, vem conquistando pouco. Vamos ver a assistência. Assistência aqui, o Inter 1/2, o Grêmio 2, o Cruzeiro 2 assistentes, o Fortaleza não cedeu nenhuma. Né? O São Paulo aqui, ó, cresceu demais, hein? Olha como fica bom o Garro, ó. O Corinthians deu uma assistência nos últimos jogos em casa, né? O Juventude sofreu 3 gols, o time mais sofreu gols com assistência de meia. E quem é que mais fez? O São Paulo. Tá valorizado? Tá. É jogo difícil? É. Mas o engraçado é que nos jogos difíceis é que ele pontua bem. É o Lucas, tá? Como a gente viu ali, ó, o Lucas tá precisando de 19.18 pra começar a valorizar, né? Mas ele é um cara que tá tendo bom desempenho em casa contra times mais fortes. 8.61 em 7 jogos, olha só. Contra o Botafogo, no 2x2, 21.5. Contra o Grêmio, 9.7. Né? Bragantino 0.6, Bahia 5.8.
né? O Criciúma 8.2, daí o Cuiabá aqui, ó, 0.8, mas assim, ó, ele vem bem em casa, tá? E é um cara muito veloz, vem dando assistências, pisa muito na área adversária, sofre falta. Um nome interessantíssimo pra rodada e poucos vão escalar porque ele tá muito valorizado, tá? Dá pra aproveitar isso, certo? Fora de casa aqui o Botafogo conquista assistências e o Atlético Goianiense cede, mas nós não temos aquele meio do Botafogo que se destaque, tá? Essa que é a verdade, né? O Gregory é mais para desarme, o Marlon Freitas, né, ex-jogador aí, né, do Atlético Goianiense, para quem gosta, ó, 2.9 jogos, complicado, né? Prefiro o Lucas Moura em casa, ele pode até dar uma assistência e imitar, mas deixa eu ver gols aqui. Ó, gols aqui o Cruzeiro cresce um pouquinho, inclusive o Cruzeiro é o seguinte, tá, gente? Os cruzamentos scout não são muito bons pro Matheus Pereira, tá? Mas ele por si só tá bem demais, tá? Inclusive arrebentou no último jogo, ó, 9.29 em 7 jogos. Olha o Matheus Pereira, 3.6 sem gol, sem assistência, sem nada. Ele tem uma gordurinha de média básica, ó, 2.42, tá? 11.7, 8.1, 2.6, 19, 16. É um cara de muito potencial, realmente é o craque do time, é o homem do último passe, né? Pode realmente dar muito bom nessa rodada, tá? Corinthians de novo, ó, olha como é difícil deixar o Garro, tá? Mas aqui, ó, pô, vai me dar uma dor de cabeça do caramba, e pra vocês também, tá? E pra vocês também, porque assim, ó, os cruzamentos scout pra meias não estão muito bons pro Cruzeiro, né? Por exemplo, do Corinthians é melhor e de São Paulo também é melhor, né? E a gente viu que o Lucas tá pontuando bem em casa, tá? O Fluminense só fez 2 gols e o Bahia não sofreu nenhum, mas assim, ó, acabei de mostrar o Matheus Pereira, né? Vamos mostrar o outro aqui, ó, pra dar dor de cabeça pra todo mundo, né? Que vai ter 4, 5 meias pra só 3 vagas. Ó o Arias. 7.28 e 5 jogos em casa. No último mitou. E o Arias é assim, ó. 3, 2.9, 6.6, 5.9. Num jogo ruim ele te entrega 3, 4 pontos, tá? Com tranquilidade. Cruzamento scout não é o melhor pra ele, né? Mas ele é um cara que produz demais, tá? Produz muito, certo? E vimos o Lucas também. Fora de casa aqui o Flamengo, né? Não dá jamais pra você menosprezar um potencial, né? Por exemplo, de um Arrascaeta, de um De La Cruz que deve estar voltando, né? Quer ver, ó, o De La Cruz, por exemplo, fora de casa, 7.84 em 5 jogos, ó, 3.1, 7.3, 14, entrega muito ponto, tá? E o Arrascaeta voltou da Copa América assim, virado do Giraia, né? Ó, 9 pontos em 4 jogos, 10, 22, 17, 10. O homem tá... Deixar o cara de fora é complicado, mesmo sendo contra o São Paulo. Então assim, ó, temos um problemão, tá? Temos 2, 3, 4, 5, 6 meias para 3 vagas. Isso no 4-3-3. Ah, mas eu vou no 4-5-1, não interessa, tu vai ter que deixar um de fora ainda, tá? Então, muita calma nessa hora, vou me decidir no e-mail depois que eu ver aqui os atacantes, tá? Atacantes, que também vão ter bons, tá? Bons e não vão ser poucos. Né? Cruzeiro vem pontuando bem em casa com seus atacantes, né? E o Fortaleza cede, né? E pela média de gols do Cruzeiro em casa, dá sim, né? Pra gente escalar perfeitamente, né? Um atacante do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro vem fazendo aí mais de 2 gols por partida em casa. Tem o Lautaro Dias, que na sua estreia não foi muito bem, fez 1.80, mas fora de casa fez aqui, ó, um 10.1 já com gol, né? É um cara muito veloz. Temos o Barreal, que deles aqui é o mais completo, 5.38 em 5 jogos, ó, o Barreal 11, 1.2, 1.4, 12, né? Mas percebam, ó, não são atacantes de média básica, ó, 0.96, né? Mas vale o risco. E o Caio Jorge, o fominha do Caio Jorge, só quer chutar. 2.60 em um jogo, né? É aquele cara apostinha mesmo, né? Mas acho que tem atacantes melhores do que ele na rodada, tá? Depois do Cruzeiro, quem vem pontuando muito bem em casa, São Paulo. E aqui o Flamengo, né? Cede quase a mesma coisa que o Fortaleza. Fortaleza 6.13 e Flamengo 5.30. Então o Flamengo cede bastante para atacante, tá? Então aqui é o São Paulo, né? Temos o Ferreira, o Caleri e o André Silva, né? O menino vem fazendo alguns gols. O Caleri não tá aquelas coisas todas esse ano. 4.58 jogos. Ó, 0.5, 0.9, mitou. 0.5, 2.4, mitou. Então assim, ó. Ó, olha só. Mitou, 1-2, mitou, 1-2, essa ele vai fazer gol contra o Flamengo, hein? Pela métrica aqui, tá? Se seguir, vai fazer. Tem um Ferreirinha, né? 4.47 em 7 jogos, né? 13, menos 0.8, 12, 2.2, oscilando muito, tá? Mas o Flamengo cede, tá? O Flamengo cede. Corinthians aqui, o Juventude não cede tanto, mas vem melhorando, tá? Nosso querido Yuri Alberto. Ruim pra cacete, nunca vi, mas é esforçado, guri. Mas nunca vi perder tanto gol, rapaz. Yuri Alberto. 5.31 em 7 jogos, né? Ó, já dá pra escalar, ó. 9, 4, aqui deu uma negativada, né? Aquela peidadinha na farofa tradicional, 5.8, 13, né? Ó, fora de casa também vem numa crescente. Vive um momento legal. Corinthians com o Ramon Dia melhorou, tá? Apesar do último resultado. Vale a pena sim. E claro, tem aqui, pra mim, o melhor atacante jogando em casa na rodada, tá? Que é o Verratti, né? Contra um Bragantino, né? Que é o terceiro time que mais cede pontos aí
para atacantes adversários, tá? Aí nós temos o nosso querido Veget, o Vegeta, tá? 6.58 em 9 jogos, 5.5, 17, 9.7, 3.9, sempre brigando muito em casa, tá? Então assim, ó, esse aqui eu já vou escalar. Meu meio de campo aqui eu vou me decidir depois. Aqui, ó, vou com o Vegeta, tá? Fora de casa, Flamengo. Porra, cria demais, só que São Paulo não cede quase nada. Grêmio não tá conquistando, mas o Cap cede bastante. Então aqui, ó, temos alguns atacantes aqui, ó, que dá pra escalar, tá? Dá pra escalar. Por exemplo, Flamengo, Pedrão tá suspenso. Então, vai voltar o Gabigol, certo? Gabigol vale a pena? Claro que vale. O cara é matador, tava meio em crise com a torcida, vai querer, né, fazer a lua de mel. 4.20 em 4 jogos, né? É um cara que bate pênalti, né? É um cara que sabe fazer gols. Prefiro o Pedrão? Prefiro o Pedrão. Mas como ele vai jogar contra um São Paulo que vem cedendo pontos, vale a pena. São Paulo joga de maneira ofensiva em casa e acaba se expondo bastante. O Grêmio tem o Soteldo, que tá vivendo um momento bom. 3.38 em 4 jogos em casa, mas o último fez 7.4, o penúltimo 3.5. Em casa vem fazendo boas pontuações, tá? Já dá pra começar a escalar aí o nosso querido anãozinho de jardim, tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em assistência e gol, que já vai dar uma clareada. Assistência. Olha só como o Palmeiras está mal fora de casa, né, rapaziada? Se a gente pegar aqui, ó, como visitante, um time que era o melhor visitante da competição caiu para terceiro e não vence há 4 jogos, tá? A questão é que o Inter não tá bem. Se o Inter tivesse um pouquinho melhor, olha só, o Inter é uma vitória só, então assim, ó, é um jogo assim de incógnita, tá? Mas quem quiser dar uma arriscada aí, né, no Internacional, já que tá cedendo bastante Palmeiras e também não sei como é que vai ser a Copa do Brasil, se ele vai poupar ou não. Tem o Wesley, que é o cara da regularidade, e tem o Borré e o Valência, que são dois bons atacantes, sim. 8.65 em 2 jogos, aqui ó, o Borré tá até melhor, tá? Mais regular do que o Valência, tá? Mais regular do que o Valência, ó. Valência, depois que voltou, meia barra, meio tijolo, tá? Então eu indicaria até o Borré nessa situação aqui. Alejandro vem fazendo alguns golzinhos, dando assistência, já dá pra escalar, né? Aqui tô em dúvida, Verré tudo bem, Yuri Alberto, Caleri, fora de casa aqui, ó, Flamengo produz demais. De novo, tá? O Cap cedendo, então o Soteldo também cresce, né? Ó, Vitória em casa também vem tomando umas assistências aí, Devinho na área, quem sabe, tá voltando, né? Mas o Bahia é o time que mais toma gol de atacante, que loucura, rapaziada. Que loucura, só que o Fluminense tá naquela pegada só de fazer um golzinho, né? Temos o Marquinhos, o resto é dúvida, 5.36 jogos. É o cara da regularidade, tá com uma regularidade baixa. Antes tinha uma regularidade um pouco melhor, né? Cauã Elias, o menino aí tá começando a fazer gol, tá? Tá 0.43 jogos em casa, né? Todos no banco. Mas quando ele joga titular aí, ó, o guri tá chamando a responsa, tá? Mas se o Cano jogar também vale a pena. 3.9, né? Não vem pontuando bem, mas são apostinhas válidas porque realmente aí, ó, o Bahia é o time que mais vem tomando gols de atacante, tá? E aqui o São Paulo aqui, ó, vem fazendo e o Flamengo vem sofrendo, né? Então eu vou fazer o seguinte, já vou me decidir aqui, ó. Já vou me decidir, tá? Vocês vão me chamar de maluco, né? Eu vou com o Calerudo. Vou com o Calerudo porque assim, ó, a quantidade de gols que o Flamengo vem tomando e o São Paulo vem fazendo é o melhor cruzamento scout para atacante. Aqui também tá bom, cruzamento scout, Fluminense também. Então aqui ó, Fluminense também, ó. Já que eu não vou com o atacante do Flu, vou com o Arias para cobrir isso, porque o Arias é um meio atacante, um cara que se desloca muito, joga pela direita, pela esquerda, se movimenta mais e pisa muito na área, tá? Para cobrir isso aqui, ó, porque é um meio atacante. Cara, e tô pensando em ir com o Flamengo. Daí é apostar que vai sair muito gol nesse jogo, né? Daí se não sair, já viu, né? Já viu que vai dar ruim. Deixa eu dar uma olhadinha nos atacantes de média básica. Verrete, o Marquinhos, ó, o Valência tá com média básica, ó, o Hulk. Como é que você vai desprezar um Hulk fora de casa com média de 5.06 em 5 jogos, né, ó, 4, 8.8, 11, né? Enfrentando quem? Um Criciúma, né? Que é um time que sofre gols. Talvez nem um tanto de atacantes aqui, né? Mas de maneira geral o Criciúma sofre gols sim. Não, em casa o Criciúma até que tá legalzinho defensivamente, hein, rapaziada. Era um time que sofria mais gols, hein? Já tá começando a dar uma ajeitadinha na defesa aí do Criciúma, hein? O Atlético Goianiense sofre e o Botafogo faz. Também é interessante aqui, ó, quem quiser dar uma arriscada em algum atacante, né, do Botafogo, né, porque queira ou não queira, o Botafogo vai ter que buscar os 3 pontos fora de casa, meu amigo, né, porque senão vai dar ruim, né, perdeu em casa, quem vai sofrer é o Atlético Goianiense. Tem o Luiz Henrique, o cara da regularidade, 3.94 em 10 jogos fora, né, dá uma pequena oscilada, mas vira e volta aí e faz uma pontuação boa. E temos o Tiquinho, que voltou a fazer alguns gols aí, né, 4.55 em 6 jogos, inclusive fora de casa fez um 17.1 contra o São Paulo, né? Mas oscila um pouquinho, tá? Não gosto muito disso, não. Enfim, temos algumas boas opções aí para atacantes. Eu estou bem em dúvida, né? Mas por enquanto aqui de certeza são esses daqui, né? Porque, por exemplo, se eu não for com o Caleri aqui na frente, né?
eu vou com o Lucas no meio, né? Porque pra cobrir ali aquela deficiência ali do Flamengo de sofrer gol de atacante, porque o Lucas também é um meio atacante, tá? Mas eu vou deixar o time assim por enquanto, tá? E na sequência eu tô trazendo ele aí prontinho como de reserva, capitão. Ah, antes que eu me esqueça, treinadores, né? São jogos difíceis, muitos jogos equilibrados, tá? Mas eu acredito que, pelo que vem apresentando em casa, o melhor treinador pra rodada é o Seabra, tá? E o Fortaleza vem cedendo, certo? Fugindo um pouquinho do Seabra, eu acho que o melhor treinador é do Vasco contra o Bragantino. Isso em casa. Fora aqui, de repente, o Botafogo, né? O Arthur Jorge ou o Milito podem dar uma beliscada também. Mas eu prefiro aqui jogando em casa. Certo? Vamos deixar o time aqui, ó, prontinho. Na sequência, tô vindo o banco de reserva e capitão. E completinho. Tá feito aí, pessoal. Custando 122,51 cartoletas. Até que foi um time acessível aí. Né? Acabei encaixando ali o Gabigol ali na frente, né? Acho que ele não vai perder essa oportunidade. Né? Penso que deva ser um jogo de gols. Pela maneira que o São Paulo vem jogando em casa. E o Flamengo é líder do campeonato. É um time que produz. É um time que ataca bastante. Certo? Apesar do Tite ser meio retranqueiro. O meio de campo aí acabou ficando como um dos mais escalados. Que eu nem tinha visto. Acabei de ver ainda há pouco. Né? O Garro, o Matheus Pereira e o Arias. Mas temos grandes nomes aí. Né, para escalar no meio aí, o próprio Arrascaeta, o De La Cruz, né? O Lucas Moura vem jogando demais em casa, mas eu optei pelo Caleri na frente, né, mas poderia ser facilmente o Lucas ali no meio, certo? Poder de capitão Verratti, né? Uma apostinha aí, né? Mas o Verratti em casa sempre tira leite de pedra, faz pelo menos 2, 3, 4 pontos só naquela briga dele ali, com a defesa adversária. Se fizer um gol, dá uma mitada, certo? Atrás aí, né? Eu tive dando uma olhadinha ali. O William e o Thiago Silva e o Cuiabano estão nos mais escalados, né? Então eu dei uma diversificada aí com o Igor Gomes, que deve jogar de lateral. E o Palmeiras não vem bem fora de casa, né? E o Léo Jardim ali, fiz um hackzinho com o Everson, que por enquanto acredito que não vai jogar, tá? Então deve ser o goleiro aí do time. E treinador, o Seabra, pra eu acabar dobrando aí o Cruzeiro, que é o melhor SG pra rodada, né? Ao meu ver, por enquanto. Tá certo? Então aí, ó, custando 122,51 cartoletas. Um esboço, né? É só início da semana do nosso time aí, aberto, né? Do vídeo e da live pra 21ª rodada. Então é isso, pessoal. Live sábado, meio-dia, como a gente sempre faz, né? A live só não é sábado, meio-dia, se tiver alguma coisa muito diferente na rodada, tá? Senão sempre será sábado, meio-dia. Mas de qualquer forma, se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? Eu convido aí na humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. E ativa o sininho das notificações, porque daí quando entrar ao vivo, né? Você vai ser notificado. E daqui pra frente também não perde nenhum outro conteúdo aí de qualquer rodada que venha a ser postado. Ah, e claro, você que já é inscrito aí, deixa aquele like pro Mané, dá essa força aí depois dessa biabada que nós tomamos na última rodada, né? Não é por causa de uma rodada, né, que o nosso nome vai ser colocado na lama. Quem conhece aí o Mané sabe que meu nome é Trabalho, Trabalho e Trabalho. Beleza, gente? Um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!